Boa tarde, bem-vindos a mais um Plantão Educatrix. Meu nome é Cecília Lemos, eu sou gerente acadêmica da Richmond e vou ser a moderadora da conversa de hoje. Gente, a quarentena para combater a Covid está nos fazendo passar por um período de intensa aprendizagem. Enquanto tentamos adaptar nossos alunos às aulas 100% à distância, nós mesmos estamos buscando aprender como reformular nossas práticas. Por isso, esse ciclo de webinars, que batizamos de Plantão Educatrix, tal qual a nossa revista, nasceu para que a gente pense e repense a educação hoje, agora. Conversando, vamos em busca de caminhos possíveis para as diferentes realidades escolares e para os diferentes níveis de vivência com inovação no processo de ensino-aprendizagem, com tecnologia, com ensino e avaliação à distância, tanto de professores quanto de alunos. Nosso objetivo não é transmitir fórmulas prontas, até porque nunca enfrentamos um cenário como esse. O que a gente quer é criar uma rede de troca de ideias e experiências, pois conhecendo outras práticas, podemos achar o nosso rumo. Esse webinar é realizado em parceria com a revista Educação, numa transmissão simultânea nas páginas do Facebook das empresas do Grupo Santillana, que são Compartilha, Uno, Sistema Farias Brito, Richmond e Moderna, além da página da revista Educação. Ao final dessa transmissão, iremos disponibilizar um formulário para certificado digital. Então, fiquem ligados. Gente, nosso tema de hoje é como avaliar na perspectiva EAD. Eu quero apresentar as nossas convidadas de hoje. Primeiramente, Renata Conde. Renata é doutorada e mestre em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem, especialista em tecnologias interativas aplicadas à educação e à moderna pedagogia, letras em inglês e tradução. Autora de livros didáticos e teóricos sobre educação, tecnologia educacional e línguas. Possui vasta experiência como docente presencial e EAD em cursos livres, na educação básica e no ensino superior. Líder do Departamento de Estudos Internacionais, coordenadora de área e coordenadora pedagógica em escola particular, também é educadora certificada pela Google for Education. Bem-vinda, Renata, que bom que você pôde participar aqui com a gente. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde para todo mundo. Olá, Cecília, muito obrigada pelo convite. Estou ansiosa para a nossa conversa. Estamos. Agora eu quero apresentar para vocês nossa segunda convidada, Terry Aranda. Maria Tereza de la Torre Aranda é mestre em Teaching English as a Second Language, que é TESOL, que é um ensino de inglês como segunda língua, pela School for International Training de Vermont, nos Estados Unidos. Licenciada em Letras, Português e Inglês, pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Marília, que é o antigo Instituto Isolado da Universidade de São Paulo, e atual Universidade Estadual Paulista. Tem ampla experiência no ensino de português e inglês e na coordenação pedagógica. Atualmente é docente do Instituto Singularidades, em São Paulo, no curso de pós-graduação Bilinguismo e Educação Bilíngue, Desafios e Possibilidades, e da assessoria ao currículo bilíngue da Beacon School. Suas áreas de atuação incluem a formação de professores, especialmente em educação bilíngue, o desenvolvimento de currículo e a avaliação formativa. Bem-vinda, Terry, muito bom ter você aqui. Muito bom estar aqui, obrigada, Cecília, obrigada ao Grupo Santillana pelo convite. Olá, pessoal, assim como a Renata, também estou bastante ansiosa para essa nossa conversa aqui, espero que seja inspiradora. Nossa terceira convidada, que eu tenho o prazer de apresentar, é Eni Muniz. Eni é especialista em educação, professora de educação básica ao ensino superior. Possui formação em letras, pedagogia, marketing e comunicação. Atualmente, ela é diretora pedagógica do projeto Uno Educação. Bem-vinda, Eni, que bom ter você aqui com a gente.
Olá, boa tarde, Cecília, Terry, Renata, boa tarde a todos que estão aqui nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui nessa live junto com vocês, uma live que foi construída com muito carinho, com muita atenção, com muita discussão. Então, assim, é só agradecimento mesmo. Eu acredito que hoje nós vamos acrescentar um pouquinho a respeito desse tema, né? Como você disse aí no início da sua fala, os acontecimentos inusitados, então todos nós estamos muito unidos nos nossos estudos, nos nossos saberes, compartilhamentos, e estamos aqui mais uma vez para compartilhar com todas as pessoas presentes. Muito obrigada pelo seu carinho e pela sua atenção. Pois é, eu acho que vai ser uma conversa muito rica. Uma das coisas, antes da gente começar a conversar, que é importante a gente ressaltar, que eu falei no começo, gente, a gente não está aqui para dar nenhuma fórmula pronta, porque não existem fórmulas prontas. A intenção da gente é plantar uma sementinha de reflexão e trazer algumas provocações, né, para a gente refletir e tentar achar o melhor caminho para a nossa realidade. Bom, vamos começar essa conversa. Renata, me diga o que é que você pode compartilhar, o que é que você pensa dessa... Eu acho que primeiro a gente precisa estabelecer que há uma diferença entre EAD, o que está acontecendo, né? Uma definição. Me diga aí o que é que você acha. Vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que, querendo ou não, quando todo mundo começou esse processo de sair da escola e levar a escola para casa, né? Que é o que a gente está vivendo um pouco, houve uma tentativa de usar um termo que é conhecido por todos, de educação à distância. Só que educação à distância é muito diferente do que a gente está fazendo. Em especial porque o que a gente está fazendo segue modelos muito diferentes em relação ao que se espera em educação à distância. Vou dar um exemplo. Em educação à distância, é comum nós termos, estou pensando assim, numa graduação em EAD, numa pós-graduação em EAD, tá? Nós temos um material fixo, planejado por um grupo que talvez o professor não tenha ciência de quem são as pessoas, com modelos de avaliação fixos também, não são personalizados, uma interação que não existe com o professor da matéria, muitas vezes é com um tutor, é com um instrutor, normalmente ele é chamado de instrutor ou tutor de EAD, que é uma pessoa que vai interagir com o aluno quando ele tem alguma dúvida, ou quando ele envia uma avaliação, então tem bem pouca personalização. O que a gente está vivendo em contrapartida é uma situação emergencial, né? Não é, a gente está longe do quadro ideal do que se esperaria em educação e do que a gente poderia fazer. A gente está vivendo uma situação de pandemia, certo? Então, o que a gente acaba fazendo? E isso falo não em relação ao Brasil, mas no mundo todo, desde a primeira escola que passou a ser remota, a gente começou a utilizar esse termo, que são aulas remotas. E o que fazemos nas aulas remotas? A gente pega o que há de, vou chamar de melhor do ensino à distância, e o que há de mais interessante e mais possível de ser trabalhado à distância da escola presencial. Então, alguns modelos da educação à distância a gente acaba mantendo, e aí eu vou até começar a chamar, ao invés de educação à distância, de aprendizagem online, tá? Então, as aulas remotas com essa visão. A exemplo, a gente tem como modalidade, a gente não tem a opção para o aluno e para a escola de ficar 50% do período à distância e 50% do período presencial. Então, a gente já começou com 100% à distância, certo? Em termos de papel do aluno, o aluno no EAD, ele escuta, ele lê e ele interage pouco com outras pessoas, ou interage de uma maneira muito controlada. Nas aulas remotas, o que a gente está tendo? Muita interação. Então, a gente está tentando fazer com que as aulas se mantenham colaborativas, com que as pessoas mantenham o mínimo da normalidade, né, que se esperaria do presencial nesse momento à distância. Um outro item importante para as aulas remotas, em termos de ritmo de aula. A gente consegue, nas aulas remotas, personalizar. A gente conhece os nossos alunos, a gente sabe quem é que está lá do outro lado, aguardando a informação, esperando para começar a aula via webcam, ou esperando para receber um roteiro, uma interação via e-mail, por exemplo. Então, a gente consegue personalizar e
e essa pessoa, essa criança ou esse adulto vai ter a possibilidade de o tempo inteiro estar em interação com o seu próprio professor. Isso é algo muito diferente do que se fazia em educação à distância ou nos modelos de educação à distância. E eu acho que dessa história toda, o que a gente tem que ter em mente é que, em momento algum, de verdade, fomos treinados para estar neste contexto na escola. E daí vem a novidade, daí vem a necessidade de reflexão, de troca de ideias, como a Cecília comentou há pouco, e de a gente não buscar uma receita pronta. Existem elementos importantes da EAD que a gente consegue aproveitar em aulas remotas, mas existem muitas coisas do presencial que a gente está adaptando para as aulas remotas. Então, a nossa conversa hoje, acho que vai caminhar para esse aspecto, assim, de que, não, o que a gente está fazendo não é educação à distância, a gente está em aulas remotas em situação emergencial. E, então, espero que por aí a gente já consiga esclarecer algumas coisas. Eu acho super importante essa diferença, e isso que você falou em relação à interação, e que nós, professores, não estávamos, a maioria de nós não estava preparado para essa questão de se trabalhar remotamente, de dar aulas remotas. E uma coisa que para mim é muito, muito evidente também é que os alunos também não estavam preparados, né? Então, é muito complicado a gente esperar que os alunos também consigam continuar interagindo e participando e com o mesmo ritmo de aprendizagem que eles tinham nas aulas presenciais, né? Meninas, eu quero passar agora a palavra para Terry para falar um pouquinho sobre a relação entre avaliação e o currículo. Então, Cecília, eu estava aqui me lembrando, eu tive um professor de avaliação, justamente no meu mestrado, que dizia que quanto mais a gente se envolvesse com aprendizagem, mais nos envolveríamos com avaliação, mais teríamos que refletir e buscar novas formas de avaliar, porque é o aspecto que mais nos desafia na nossa profissão. Então, são questões que vinham já mesmo antes desse momento em que nós estamos vivendo, né? Um sistema de avaliação, ele está atrelado ao currículo da escola, ele é pensado segundo uma concepção de ensino, segundo uma concepção de aprendizagem, e quando nós nos vemos agora transportando, entre aspas, esse currículo para essa modalidade ou esse modelo remoto, como disse a Renata, acho que nós temos também que repensar desse possível do presencial, desse melhor do presencial e desse melhor da EAD, o que é que cabe nessa avaliação. Eu gostaria de trazer aqui um pouco o pensamento do desenho invertido, ou do backward design, do Matag e Wiggins, que sempre colocam que, primeiro, a gente pensa aonde quer chegar, né? Mais ou menos como numa viagem, quer dizer, para onde eu vou, e dependendo para onde eu vou, se eu fosse te visitar agora em Recife, por exemplo, certamente na minha mala eu colocaria coisas muito diferentes de se eu pudesse, claro que no momento é para ficar em casa, mas como um exemplo, né? Se eu fosse fazer uma viagem para um lugar com um clima diferente, o que eu levaria na minha mala seria diferente. Então, acho que temos que fazer a pergunta assim: o que eu quero que meus alunos aprendam, o que é que eles querem aprender, e que evidências, então, antes de eu pensar em atividades, que evidências eu vou coletando ao longo do caminho de como eles aprendem, de como eles estão aprendendo nesse momento, né? Então, eu proponho que a gente olhe para esse currículo que está sendo transportado para esse ambiente online e pensar, bom, ao final de uma unidade, ao final de um período, o que é que eu realmente espero que esses alunos tenham aprendido e o que é novo que eles estão aprendendo, porque, vou dar um exemplo meu, eu estou aprendendo a usar ferramentas que eu não usava antes, né?
E isso também é possível de forma interativa? Sim, eu aprendo de colegas, eu aprendo assistindo a um vídeo. Então, nesse currículo, vamos pensar de uma forma redesenhada para colocá-lo online, pensar numa circularidade. Então, ao propor uma aprendizagem, ao propor algum objetivo de aprendizagem, de que maneiras esse aluno vai aprender e que recursos ele tem, né? Então, algo que o currículo pense de forma integrada a essa avaliação. E acho que nesse momento também, porque é tudo tão novo, é tudo tão emergencial, é pensar, dar um passo para trás também e pensar o que é que vale a pena aprender, o que é que vale a pena ensinar, e o que é que esses alunos estão aprendendo nesse caminho. Por exemplo, nem todos têm um acesso à tecnologia, ou não às mesmas tecnologias. Então, dentro do que eles têm acesso, o que é possível fazer e como é que é possível fazer? Então, acho que a minha contribuição nesse momento seria pensar com a equipe de cada instituição, porque cada contexto é único, o que é que os alunos aprenderão e que ferramentas e que abordagens os ajudarão a aprender e de que maneira eu os ajudo também a pensar como eles aprendem, né? Existem alunos, por exemplo, que nessa nova modalidade estão conseguindo ficar muito mais concentrados. Eu ouço esse relato de alguns professores. Outros que se davam muito bem no ambiente presencial, agora estão mais distanciados, mais retraídos ou mais calados. O que está acontecendo, né? Então, de que maneira eu consigo, nessa modalidade, documentar essa aprendizagem, de que maneira eu consigo observar esses alunos? Joia. Eu acho que é muito em cima dessa questão realmente o que é possível. A gente precisa repensar dentro do currículo o que é possível nesse momento. Uma coisa, Terry, tem se falado muito ultimamente em relação a que a gente está, é um momento assim onde se consegue desenvolver os alunos até pela situação nas casas e as famílias, a questão do isolamento, é um momento de desenvolver competências. A gente ouve muito falar nesse desenvolvimento das competências, né? Lúcia Maria de Alcântara mandou uma pergunta que ela fala nisso, ela diz, pensando no ensino de competências, o que podemos avaliar a partir do ensino remoto? Eu acho que existe uma dificuldade nessa coisa da gente entender como avaliar competências e habilidades, né? Olha, sim, uma coisa que eu percebo é que muitas vezes se transporta para o online alguns conteúdos, digamos, eles têm que aprender este conteúdo, né? Quando a gente pensa em competências, eu acredito que a gente deva voltar àquelas competências, seja da BNCC, propostas pela BNCC, ou o currículo que cada escola também optou, ou a maneira de como vai se implementar esse currículo, por exemplo, que seja por projetos. Bom, então, dentro desse projeto, há alguns conceitos, há alguns conteúdos que são colocados, mas que competências esse projeto específico determina como uma aprendizagem importante. Então, por exemplo, uma resolução de problemas. Se nós voltarmos à situação que estamos vivendo, e estamos vivendo algo tão inusitado, em vários países, e em países que estão conseguindo lidar com essa pandemia, vamos dizer, de uma forma com um pouquinho mais de sucesso, são várias equipes multidisciplinares trabalhando juntas na resolução de um problema que é um problema enorme. Então, se uma competência é você conseguir resolver um problema de diferentes ângulos, e eu não estou falando aqui de respostas, mas, por exemplo, se eu tenho, a minha conexão cai,
e eu preciso continuar de alguma forma a trabalhar. O que eu faria? Que competências eu já tenho para que eu pudesse, seja no mesmo momento, síncrono ou assíncrono, conseguir dar conta dessa, entre aspas, falha que aparece. E eu acho que o caminho é um pouco por aí. Que competências que eu pretendo desenvolver também online? Se o meu aluno não consegue acessar algo porque ele está tendo uma questão, de que forma e em que momento eu vou ajudá-lo também? Eu não sei se eu respondi a pergunta da Lucy, não sei o que você acha, mas acho que é determinar que competências também são possíveis. Por exemplo, talvez eu fosse mais clara usando um exemplo da minha área, né? Eu sou da área de letras, eu sou da área da escrita. Se eu pretendo trabalhar um texto escrito, que competência escrita eu quero desenvolver nesse aluno? Tá? O que eu espero com essa escrita? E que vou acompanhar no processo? Que tipo de produto haverá ao final? Eu acho que ajuda a responder sim, Terry. Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão essa questão da avaliação. Quais são esses desafios, né? A gente falou um pouquinho dessa dificuldade na gente conseguir. Como é que a gente avalia competências? Eu acho que tradicionalmente estamos muito condicionados a avaliar conteúdos. E por isso vem essa dificuldade. Eni, fala um pouquinho aí, você trabalha com tantos professores, fala um pouquinho do que você vê, quais são os maiores desafios para a avaliação no EAD, ou no ensino remoto emergencial, como a Renata colocou aí. Tem umas palavras interessantes aqui que tanto a Renata quanto a Terry utilizaram, né, essa questão do aprendizagem online, aquilo que acontecia 100% à distância, que não é o que nós estamos vivendo, mas nós não tivemos nenhuma experiência a respeito disso. Então, assim, quando nós pensamos nesses desafios, o que eu tenho visto muito em contato com muitas escolas também, é assim, primeiro eu preciso gestar essa emoção, né? Pensar no desenvolvimento dessas habilidades, quais são as outras habilidades, porque é o anterior à avaliação, né? A avaliação, talvez aquela seja muito processual, ela acontece no início, tem um processo, tem uma finalização, mas o antes, então, quando a Terry dizia do currículo, sobre essa revisão do currículo, né? Quais são as habilidades que são capazes agora de serem desenvolvidas em casa? Então, esse eu acho que é um grande desafio da escola hoje, desse professor, de revisitar esse plano de ensino, revisitar essa proposta educacional que se tem e fazer essa revisão no currículo, porque não estando presencial, quais são as habilidades e as competências que eles são capazes de desenvolver longe, em casa, dentro de um ambiente que não é a escola, porque na escola tudo é pensado para o desenvolvimento desse aluno, desde a chegada dele até a convivência dele com os colegas e tudo dentro da escola respira processo de aprendizagem. Então, um desafio muito grande é essa revisão do currículo, bem citado aqui pela Terry, né? Revisitar esse currículo, esse PPP, o que pode ser desenvolvido realmente à distância. Um outro desafio é o professor acreditar naquilo que ele está fazendo. Nós temos que acreditar realmente nisso tudo que nós estamos fazendo, porque quando eu acredito naquilo que eu estou fazendo, eu me envolvo muito com o formato. E esse formato é completamente novo. Então, o primeiro ponto preciso realmente acreditar nesse formato que está acontecendo. Daí, nós seremos muito mais felizes na aplicação de algum instrumento. Então, eu acreditar nesse formato que eu estou vendo aqui. E a questão de mudança de comportamento, porque eu preciso também mudar o meu comportamento, não só o meu, mas tem um comportamento que é o do estudante, tem um comportamento que é de uma família, então tem todo um desafio até para criar esse ambiente de avaliação, porque a avaliação, quando nós pensamos na questão da equidade, né, da responsabilidade. Então vamos pensar, o que nós utilizamos até agora para medir? Então, depois de 15 dias de aulas online, algumas regiões já avançam aí para 30 dias de aulas online, o que foi que nós fizemos para medir?
o que eles estavam, como que eles estão se adaptando a essa nova rotina de estudo em casa. Então, que perguntas nós já fizemos para eles que trouxeram algumas pistas do que nós pretendemos fazer. Então, hoje, assim, o que ele é capaz de realizar sozinho e à distância? O que ele precisa realizar sobre o monitoramento ali de um adulto? Então, qual que é o nosso medidor de sucesso? Porque a avaliação, ela sempre vai vir para medir, né? E aí ela mede o sucesso ou o fracasso de uma ação. Então, avalia a ação. Qual é o grande desafio de avaliar uma ação? Primeiro, eu tenho que entender que ação é essa, né? Então, ela é anterior. Então, assim, são muitas questões e são as variáveis que existem, mas um desafio que é muito potente hoje, então tudo que nós lemos, que nós estudamos, eu acredito que aí tem esse papel do professor que é extremamente importante, um desafio de estudo, de ser curador de conteúdo, né? Então, como assim a coerência? Então, coerência na avaliação. Como que eu trago uma coerência? Esse é um grande desafio, né? Um formato diferente, nós temos aqui um ambiente diferente, e aí qual que é a coerência desse modelo, né, de avaliação que eu quero colocar. Uma outra questão é a abrangência, né, talvez um outro desafio muito grande também é a abrangência. Qual vai ser o alcance dessa avaliação que eu quero realmente propor? Então, formatos diferentes, e seres humanos, nós sabemos, isso é bem histórico, né, seres humanos com os mesmos estímulos, eles têm respostas diferentes. Então, qual que é? E a continuidade, realmente, da avaliação. Talvez os maiores desafios é entender um pouco mais como esse aprendizado está acontecendo, para que eu possa realmente me valer do melhor instrumento. E é muito difícil chegar com uma fórmula mágica, né? Eu vejo muito que a maior dificuldade que talvez nesse repensar da avaliação, quando a gente está falando dessa avaliação de um ensino remoto, e a avaliação também precisa ser remota. Eu vejo que normalmente a maior dificuldade vem no ensino, na educação infantil, né? Exatamente, Cecília. Você sabe que esse é a nossa grande questão e é onde tem se amparado agora os meus estudos. Então, vamos pensar, no final de semana agora a gente lê, e lê sobre educação, ensino remoto, exatamente o que vai ser evidência de aprendizagem de uma criança e quais são os outros espaços que ela tem de convivência dentro de casa que podem desenvolver habilidades. Porque a avaliação da educação infantil, ela parte muito pela observação. Então, é o professor observando o tempo inteiro. E agora nós temos essa observação por olhos de uma família. Então, você imagina qual é o grande desafio. Nós iniciamos aí um estudo bem potente, está ficando um material bem bacana, e logo, logo nós vamos poder discutir aqui, fazer uma outra live sobre essas questões da educação infantil, exatamente. E eu acho que toca muito numa coisa que eu queria ouvir o que Terry tem a dizer, que o Eni estava falando, você estava falando sobre essa questão de evidências de aprendizagem. Eu gosto muito desse termo em vez de avaliação. E eu acho que uma questão muito importante quando a gente fala de evidência de aprendizagem é o aspecto formativo, o aspecto contínuo dessa coleta de evidências de aprendizagem. Então, queria ouvir um pouquinho de Terry o papel dos diferentes tipos de avaliação, a avaliação formativa e a avaliação somativa, nesse contexto de ensino remoto. Tá. Existem muitas pesquisas e muitos estudos que mostram a eficiência da avaliação formativa, que é processual, como já foi mencionado antes, que você vai coletando evidências ao longo do caminho. Mas um ponto crucial da avaliação formativa é o feedback. Então, que tipo de feedback eu vou dar para o aluno? Neste momento, há, claro, o feedback de dizer, olha, você está conseguindo acessar, você fez, você não fez, você me ouve, você entende,
mas existe um feedback também daquela tarefa proposta, né? Então, por exemplo, se a proposta for fazer uma composição, vamos pensar aqui num lista, então você pede que os alunos procurem algo sobre Frida Kahlo e que veja algum quadro de Frida Kahlo, e aí você pede que o aluno faça uma composição, que pode ser a partir de um desenho, que pode ser uma foto de você caracterizada de acordo com algum quadro de Frida Kahlo, e você manda para o professor, ou você posta, ou você manda via WhatsApp. Que tipo de retorno existe em cima disso? E aí é que está o grande desafio, porque dar feedback de maneira individualizada toma muito tempo. Existem algumas ferramentas que podem te permitir também fazer um feedback coletivo para aquilo que você recolhe do grupo. Então, você vai vendo determinadas manifestações aqui e ali, e você dá uma mensagem em vídeo, em áudio ou mesmo texto para o grupo, mas há o feedback individualizado. Por quê? A avaliação formativa é para formar, né? Ela já traz no nome essa característica. A somativa é a avaliação de um momento, é como uma fotografia da aprendizagem. Então, ao final de um período ou de uma unidade, você terá uma tarefa avaliativa ou uma evidência de aprendizagem que vai te dizer, bom, aprendeu ou não aprendeu, e agora o quê? Ela teria que compor essa avaliação junto com a formativa, né? O que eu acho que vem acontecendo é que, pelo menos o que eu tenho recebido de alguns alunos, de alguns professores com quem eu trabalho, é que, mas aí eles vão ter a ajuda, o pai ou a mãe vão fazer por eles. Eu acho que a gente está pensando num modelo anterior que para este modelo não serve, quer dizer, não é um modelo reprodutor, né, de um conteúdo ou de um conceito, é um modelo diferente. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês, uma professora comentando comigo que recebeu uma pergunta de uma mãe, de uma aluna dela, dizendo, olha, eu queria saber se eu a corrijo ou não. Eu vejo que ela ainda escreve de forma incorreta algumas palavras e eu não sei o que fazer. Que bacana que essa mãe fez essa pergunta à professora, porque a professora pode dizer, não, ela está num momento em que ela está criando hipóteses de escrita, não é o momento de corrigir. Só que acredito que este momento também vai nos fazer dar um passo para trás e pensar o quanto nós reeducamos e informamos esses pais também, que agora estão parceiros dentro de casa, fazendo algumas parcerias com os filhos, tentando às vezes até ser escriba por eles, dependendo da faixa etária, não é? Então, eu acho que neste momento, a avaliação formativa desempenha um papel fundamental e muito maior do que a somativa. Então, temos que tomar a coisa em perspectiva também e declarar também às famílias que estão trabalhando agora conosco, né, orientando de alguma forma o que acontece, não orientando exatamente a aprendizagem, mas nos orientando sobre o que acontece ou não, e perguntando para esses próprios alunos como é que eles aprendem e como é que essa interface pode ser mais benéfica, mais produtiva, né, para que os alunos aprendam. Eu acho muito interessante essa coisa que você falou, Terry, sobre a gente desenvolver nos alunos essa percepção de como é que eles aprendem, né? Porque o entender como eu aprendo me faz aprender muito melhor, né? Pensar sobre o pensar me faz pensar melhor. Terry, obrigada. Você já respondeu, inclusive, uma pergunta que nos foi feita por Jack e Katia, né? Que é como avaliar se os pais estão fazendo as atividades pelos alunos. Eu acho que a gente passa um pouquinho também dessa coisa que estamos passando por um momento que precisamos educar os pais também, né, gente? Essa coisa de entender o erro como uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento.
porque eu acho que muitas famílias estão muito presas àquela coisa da perfeição, de o filho só tirar as notas mais altas, e a gente precisa sempre lembrar da importância do erro e no aprendizado, né? Vamos lá. A gente tem uma pergunta aqui, gente, de Marion Cruz, que direcionou para Terry, mas eu vou fazer uma mudança e vou direcionar para a Renata. Marion, ela perguntou qual critério, Renata, o professor deve utilizar para definir as ferramentas tecnológicas. E aí eu vou passar para você para falar um pouquinho sobre quais são as ferramentas que a gente pode usar para avaliar os alunos nessa perspectiva dos dias de hoje. Certo. A primeira coisa que a gente tem em mente é que a escolha de ferramenta não pode ser nada muito fora do normal do que o aluno está acostumado a fazer. Por quê? Porque ele já vai estar num outro contexto, ele não vai ter a mediação que ele teria em sala de aula, ele não vai ter o colega junto com ele que poderia ajudar, ou mesmo o feedback imediato, né, a devolutiva imediata do professor em alguns casos. Então, a primeira sugestão é que a gente nunca use uma ferramenta, o primeiro uso dela seja para uma avaliação. Se a gente entende que há uma coisa disponível na internet que seria interessante utilizar para avaliar, então a gente experimenta com essa ferramenta, a gente ajuda o aluno a entender como é que ela funciona, para aí, em um determinado momento, ela servir como avaliação. Então, acho que um ponto muito importante é a gente sempre ter em mente a questão da personalização. Quem é meu aluno, qual é o objetivo que eu tenho com essa avaliação, qual é o momento em que a avaliação está acontecendo. Então, ela pode ser uma avaliação processual, ela pode ser uma avaliação de produto. Então, existem ferramentas que você pode utilizar para avaliar o processo, existem ferramentas que você utiliza para avaliar o produto. É muito comum, quem tem alguma experiência em AD, é muito comum falar assim, mas é só fazer um questionário, e esse questionário o aluno resolve. Vejam, um questionário, para você como professor criar, você precisa ter uma habilidade diferente, né, de utilização de uma ferramenta online, e para o aluno responder também, porque é certo ou errado. Um aluno de ensino fundamental, anos iniciais, né, de 1º a 5º ano, ele muitas vezes não tem essa experiência, então não é a ferramenta adequada para avaliação do produto ou mesmo do processo. Existem diversas opções interessantes para a gente pensar. Por exemplo, ferramentas com gamificação. Acho que vários de vocês já ouviram falar no Kahoot, né? K-A-H-O-O-T. É uma ferramenta que parece um jogo, mas que você pode utilizar conteúdos que você gostaria de avaliar ou o processo que você gostaria de avaliar e usar essa ferramenta como uma maneira de avaliação. Questionários. Google Forms, Microsoft Forms, então são ferramentas que estão disponíveis e são gratuitas, e aí esse é um outro elemento importante. Parem de gastar dinheiro. Tem muito professor que nas aulas remotas começou a comprar equipamento para dar conta, começou a fazer assinatura de plataformas. Se a gente ficar muito tempo, eu sei que professor sempre compra o próprio material escolar, por mais que a gente diga que não é para fazer, não é verdade? Mas se a gente ficar muito tempo nessa questão de aula remota, o que vai acontecer? Vocês vão ficar financiando a ferramenta? Então não. Vamos olhar, volta para a escola. O que a escola oferece? O que tem disponível? E daquilo que tem disponível, vamos tentar utilizar o que o aluno tem alguma experiência, o que o aluno está acostumado a usar com você para fazer a avaliação. Uma das questões em relação a como fazer a aprendizagem colaborativa acontecer por meio de ferramentas online. Existem diferentes aplicativos e Word online, né, ou Google Docs, por exemplo, em que você conseguiria abrir um documento e o aluno colaborar com ele. Durante a aula, 2 alunos, 3 alunos, 10 alunos conseguem escrever ao mesmo tempo. Isso é uma maneira de colaboração. Consigo abrir uma sala como essa em que a gente está e consigo interagir com os alunos? Ótimo. Então, a gente cria uma rotina, inclusive para a roda de conversa, para a educação infantil, por exemplo. É possível fazer. O que vai acontecer é que, da mesma maneira que você tinha essa experiência de
como é que a gente organiza uma roda e faz com que os alunos sentem e cada um tenha o seu turno de fala, a gente vai ter essa mesma experiência online. Então, existem diferentes recursos que vocês já conhecem, que vocês já utilizam e que podem servir como momento de avaliação. O principal é definir o que é que você está avaliando, quem são as pessoas que você está avaliando e qual recurso está disponível para você. Então, se eu for pegar, tinha a pergunta agora há pouco a respeito das ferramentas. Então, até, Cecília, se me permite, eu vou repetir a pergunta da Marion Cruz, tá? Que era, precisamos pensar quais ferramentas vão nos auxiliar para coletar as evidências que eu preciso coletar no processo de aprendizagem. Pensando nisso, qual critério o professor deve utilizar para definir as ferramentas tecnológicas? A resposta é, quem são os seus alunos? O que é que você quer avaliar com os seus alunos? Se você está trabalhando na educação infantil, é lógico que o aluno vai precisar de alguma mediação se você utilizar algo que ele nunca experimentou antes. Talvez no primeiro dia a mediação vai acontecer com os pais, mas lá na quinta vez ele talvez já tenha automatizado o processo e consiga participar sem apoio. Se está trabalhando com o ensino fundamental, anos finais, né, de sexto a nono ano, os alunos já são um pouco mais hábeis com algumas funcionalidades, assim como no ensino médio. Mas a gente não pode esquecer que saber jogar videogame ou utilizar um celular não é equivalente a saber utilizar todas as ferramentas que estão disponíveis na internet. Então, vai de você ter que criar um roteiro para explicar como usar a ferramenta, e aí, desde Google Docs até formulário da Microsoft, ou plataforma de jogo, ou até mesmo plataformas que as editoras oferecem com materiais, com sugestões de avaliação, é preciso ensinar o aluno a usar a ferramenta. Então, como é que a gente organiza essa informação? Como é que a gente decide o que a gente tem que ensinar ao aluno sobre a ferramenta e que ferramenta está disponível? Aí eu precisaria que todo mundo tivesse apoio das instituições, então voltasse para as instituições e as instituições fizessem uma outra avaliação, que é delas mesmas, né? Quais são as ferramentas, o que a gente precisa, quais são as ferramentas que os meus professores vão poder utilizar, quais são as necessidades dos nossos alunos, o quanto que nosso servidor, por exemplo, segura de informação. Se todos os alunos mandarem vídeo, vai ser um problema? Provavelmente. Então, existe uma avaliação que não é só o professor organizar o plano dele e ter ideias, existe uma organização prévia que as instituições também têm de fazer parte. Então, é um processo, né? Então, a gente tem, primeiro, uma avaliação de um contexto, que é com a instituição, depois uma avaliação do insumo, do input, que envolve o corpo docente, envolve direção, e a gente tem a avaliação do processo, em que provavelmente grande parte dos professores presentes aqui hoje estão pensando, né, como é que eu avalio o processo, e a avaliação do produto. O que a gente tem que cuidar é para não cair no tradicional. Então, se a gente tem aulas com avaliações super diversificadas e muito interativas, muito colaborativas, e com o aluno andando, com o aluno fazendo pesquisa e projeto, a gente não pode, e é um grande desafio isso, fazer com que este momento de criatividade, de inovação se perca porque estamos trabalhando remotamente. Então, este desafio juro que se alguém tiver a resposta, essa pessoa vai ficar muito famosa, muito milionária, porque ninguém tem uma resposta única, né? Por conta da personalização. E a personalização existe não só por conta das diferentes realidades das escolas, eu acho, mas também e principalmente pelas diversas realidades dos alunos, principalmente agora, né? Renata... Inclusive, deixa eu só te dizer uma coisa para adicionar, eu esqueci de falar, é muito importante a gente tomar cuidado com a realidade do aluno. Então, é necessário que as ferramentas sejam acessíveis, a gente não pode esquecer que a gente tem aluno surdo, que a gente tem aluno cego, que a gente tem aluno com laudos de TDAH, dislexia e tudo mais, então a gente tem também que considerar esses aspectos na escolha de ferramentas, tá? Com certeza. Renata, Daniela Tavares Daniel pediu para você repetir a ferramenta dos jogos. Tá, é Kahoot, K-A-H-O-O-T. Ela é uma ferramenta de gamificação
e que você consegue criar uma conta gratuita, mas por conta da pandemia, ela está com uma disponibilidade maior, sem pagamento algum. Então, de novo, optem sempre por aquilo que está gratuito, né, para a gente conseguir manter a sanidade mental e a financeira também, né. Uma coisa muito positiva dessa época que a gente está vivendo, eu acho, é a quantidade de recursos que foram disponibilizados e como as pessoas estão compartilhando práticas, né? Isso aqui que a gente está fazendo hoje. Gente, eu queria pedir a Eni para comentar um pouquinho sobre, eu acho que talvez até, de certa forma, continuar isso que Renata falou agora, sobre a gente ter esse cuidado de lembrar que temos alunos com necessidades especiais, temos alunos surdos, temos alunos cegos, temos alunos com dislexia, temos vários tipos de aluno. E aí eu queria pedir a você, Eni, fala um pouquinho sobre que cuidados a gente precisa ter nessa avaliação. O primeiro cuidado é esse exatamente que a Renata já nos trouxe, é de saber quem é o meu aluno e qual é o potencial que ele tem para dar uma resposta. Então, um cuidado muito grande que a gente precisa ter na variação dos instrumentos. A Renata trouxe algumas possibilidades de instrumento aqui. Agora, quais são os outros que eu poderia? E não é só uma questão de cuidado com o tipo de instrumento, mas também quais são os meus parâmetros de medição. O que vai ser sucesso numa avaliação para mim, né? Quanto vale, qual é o valor que ela vai ter? Preciso ter o cuidado de verificar qual é a condição ambiental da realização desse instrumento. Então, como nós temos alunos diversificados, nós temos alunos pelo Brasil inteiro, nós temos alunos que têm acesso a uma rede de internet, que têm acesso a um dispositivo, mas nós temos realidades também que os alunos não têm acesso a um online, por exemplo. Então, como é que eu posso, de repente, incluir nesse instrumento de avaliação um podcast? A Renata falou dos vídeos, os vídeos são muito interessantes, mas aonde ele vai colocar esse vídeo também é um caminho importante, porque não é só passar um instrumento, é como ele envia esse instrumento para mim. As narrativas transmídias, que são muito interessantes, e aí, lógico, requer um pouco mais, talvez, de estudo da nossa parte. Então, assim, o que meu aluno possui de ferramentas para eu poder também escolher o melhor cenário dessa avaliação? Tem uma questão aqui que é bastante interessante, quando a gente fala assim de quais são os cuidados que eu preciso ter. Nós estamos vivendo um cenário agora, Cecília, de que é uma grande oportunidade para trabalhar todo o desenvolvimento de competências digitais, os socioemocionais. Então, aqui tem uma pergunta bem bacana do Jurandir de Souza, né? Esta é uma oportunidade de avaliar competências digitais e socioemocionais também a partir do próprio contexto. Então, vamos pensar o potencial de algumas habilidades. Então, quando eu estou pensando em habilidade socioemocional, e aí a avaliação, ela vai precisar ter uma sensibilidade muito grande, por isso que eu falei do gestar a emoção. Porque o próprio processo já mexe muito com a emoção do aluno. Então, se a escola hoje não estiver muito consciente, não for muito generosa também na aplicação desse conteúdo, porque estamos diante de uma situação completamente diferente. Lembra que a Renata nos trouxe isso lá no início da fala dela, né? Nós não tivemos oportunidade nem de testar um modelo de aulas online. Ele simplesmente está acontecendo. E nós, professores, estamos fazendo assim o melhor que nós podemos com o que nós temos na nossa mão. A nossa intenção, ela é muito boa. Então, pensar no desenvolvimento potencial dessas habilidades durante esse processo de aprendizagem do nosso aluno. Então, a questão da adaptabilidade, né, eu ser adaptável a um novo cenário, a questão da automotivação, e aí, como é que eu mantenho o engajamento da turma, mesmo depois deles estarem expostos a um instrumento de avaliação? Porque esse instrumento de avaliação, ele não pode servir como desestímulo, ele precisa continuar estimulando o meu aluno para esse ambiente. Então, olha que cuidado eu tenho que ter para que esse processo de avaliação não seja doloroso para o nosso estudante. Desenvolvimento da autonomia, quer dizer, o que ele é capaz de fazer sozinho, o que ele precisa de monitoramento e o que eu quero. Eu quero que ele seja assistido naquele resultado que ele está me dando, ele pode ser assistido, quer dizer, então é um outro cuidado também. Uma comunicação muito eficaz e muito positiva. Escola,
estudantes, famílias, todos precisam estar numa régua de comunicação eficaz muito potente. É preciso saber comunicar para os pais o que está acontecendo. É preciso comunicar principalmente para o aluno, por isso que a pergunta tem que ser para ele, né? Como é que você se sente, como que você está. Então, assim, a capacidade de diálogo, desenvolvimento de cidadania digital, nosso aluno, então, é um cuidado que nós devemos ter nessa avaliação online, ele está lá fazendo uma atividade, uma prova, então a questão de cidadania, consciência, empatia, curiosidade e criatividade, que nós temos que aproveitar agora esse cenário todo aí realmente. E vou deixar um desafio proposto, viu, Cecília? Desculpa. Eu acredito que nós podemos perguntar para os nossos estudantes hoje quais são os instrumentos de avaliação que nós podemos utilizar para medir o que eles estão aprendendo. Eu acho esse desafio uma ideia maravilhosa, Ni. Eu acho que a gente devolvendo essa coisa, né, passando para os alunos, dizendo como você acha que você pode, se eu sei que tipo de desenvolvimento, de aprendizado eu espero dos meus alunos, eu posso virar e dizer, olha, como é que você acha que você pode me mostrar que você consegue fazer isso? Perfeito, Cecília. Você já imaginou o quanto ele vai se sentir valorizado e inserido dentro do processo? E ele vai também se sensibilizar com o professor, saber que o professor precisa utilizar um instrumento para medir se tudo que a gente está fazendo está dando certo. Né? No final das contas, todo esse processo de avaliação, seja no presencial ou no virtual, nós sempre queremos saber, será que nós atingimos os objetivos propostos? Acho que perguntar para o aluno agora seria uma boa estratégia de início de conversa. Eu gosto muito também dessa estratégia. Gente, a gente voou essa hora, né? Quando a gente fez o ensaio, a gente comentou que a gente aumenta para 2 horas esse plantão, que a gente tem muita conversa aí para falar sobre avaliação. Mas, infelizmente, a gente tem um pouquinho mais de 5 minutos. Então, eu vou pedir que as minhas queridas convidadas que contribuíram tudo, façam sua fala final, deem sua última mensagem aí. Então, vamos começar por Terry, que faz tempo que não ouço a sua voz. Vamos lá, Terry, quais são suas considerações finais? Que mensagem você quer deixar todo mundo aí pensando? Eu acho que a gente tem que pensar que, tradicionalmente, muitas vezes a avaliação olhava o êxito, né? O que o aluno é capaz de fazer tinha que ser sempre de êxito e muito competitiva. Então, há uma nota, corrige-se o erro, porque todo mundo tem que olhar só o êxito, e o erro tinha um lugar muito escondido ou diminuído dentro da aprendizagem. E eu acho que nós estamos aprendendo agora a lidar com coisas que não sabíamos, não conhecíamos, vamos fazer alguns erros, sim, estamos aprendendo com os erros. Eu acho que a minha mensagem final é pensar em qual é o lugar desse erro agora, quer dizer, o pai ou a mãe que querem corrigir o erro do aluno, o professor ou a professora que se sentem observados porque não podem errar. Como fica isso, né? Que aprendizagem fica para as famílias, para os alunos e para nós, né? Então, aprender a partir de um erro que pode ser uma coisa riquíssima. E eu não estou dizendo com isso que é para sair errando e pronto, de uma forma irresponsável, não é absolutamente isso. Mas é aprender a aprender, e isso inclui o erro, mas de uma forma mais humana, né? Ou humanizada dentro desse aprender. Perfeito. Renata, qual é a mensagem que você quer deixar nossos participantes aí hoje? Eu acho que a primeira é que ninguém melhor do que o próprio professor para saber como avaliar o seu grupo, não é verdade? Então, eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir, talvez por tentativa e erro, né, para aproveitar a fala da Terry, talvez na experimentação vai conseguir chegar no modelo ideal de avaliação neste contexto de aulas remotas.
que eu gostaria que ficasse também é que a gente não pode se esquecer que as pessoas aprendem de maneiras diferentes. E aí, com consequência, se a gente tiver uma única forma de avaliação, uma única mídia para avaliação, talvez a gente tenha uma avaliação que não seja muito justa. Então, é importante a gente diversificar, a gente tentar fazer com que o aluno experimente esse modelo de avaliação diferente, né, remoto, antes de ele realmente ser avaliado, aquela avaliação para valer, que haja uma consideração que esse momento é novo para todo mundo e que sim, a gente vai conseguir, vai dar tudo certo. Importantíssimo, eu acho essa coisa da gente ter essa visão, né, entender de que nossos alunos são muito diversos, aprendem de forma diversa, então a gente sempre tem em mente essa variedade de instrumentos, de objetos, de tudo, para permitir aos alunos que a coisa de, não sou eu que estou dizendo que você deve ter aprendido, me mostre o quanto você aprendeu. Acho que a gente ter isso em mente nesse momento também ajuda bastante. Eni, minha amiga, me diga aí, qual é a mensagem que você deixa a gente nesse finzinho de conversa? A conversa foi ótima mesmo, obrigada pela oportunidade, obrigada por todos vocês que estão aqui nos assistindo. A mensagem que eu deixo, assim, é pensar sempre na coerência do processo. Sempre, sempre. Vamos ser muito coerentes, vamos ser, assim, muito condizentes com aquilo que nós estamos fazendo. Então, só não tentar avaliar de uma forma diferente essa experiência de aprendizagem. Porque tudo que nós estamos vivendo agora são experiências. Então, os meninos estão vivendo uma experiência de aprendizagem em casa, os pais também estão vivendo uma experiência de aprendizagem de aulas online, nós, professores, também. Então, pensar muito na coerência do processo, que não se distancie aquilo que nós estamos oferecendo no nosso instrumento de avaliação. Perfeito. Eu acho que também vale muito a pena incentivar um diálogo muito, muito maior, eu acho, tanto entre alunos e professores, nessa coisa que você falou, perguntar para o seu aluno, então, estimular esse diálogo entre alunos e professores e entre professores e escola, porque os gestores, né? Porque é importante que os professores tenham essa voz para esse diálogo e sugerir formas de avaliação também. Gente, eu queria agradecer muito a Eni, Terry e Renata por estarem aqui hoje. Quero agradecer a vocês trazerem toda a experiência de vocês, compartilharem aqui com a gente. Foram muitas perguntas que não foram respondidas, então esperamos que tenha ajudado, colocado essa sementinha de reflexão na cabeça de todo mundo. E antes de fazer, eu vou fazer meus agradecimentos finais, e no final eu vou deixar vocês com uma citação que eu acho que tem uma força muito grande desse momento que a gente está passando agora, de reinvenção, né? Mas preciso informar todo mundo, dizer para todo mundo que a live ficará gravada e disponível no Facebook e no canal do YouTube da Moderna, tá? Outra coisa super importante, se falou aqui muito em ferramentas, em coisas que estão sendo disponibilizadas, e eu não quero deixar de dizer que as empresas do Grupo Santillana no Brasil se uniram para criar a plataforma maratona.edu. É um site que reúne soluções para auxiliar escolas e famílias nesse momento, tá? Lá estão disponibilizados e-books gratuitos, cotações de história em inglês e em português, livros, edição especial da Educatrix, webinars e muito mais coisa. Então, deem uma olhadinha lá no maratona.edu. E convidar vocês para participarem do próximo plantão Educatrix, que é nessa quarta-feira, dia 29, às 5 horas da tarde, para falar sobre formação ágil na prática e à distância, aprendendo e fazendo o desenvolvimento docente. Gente, a citação que eu falei para vocês é uma citação de Alvin Toffler, que fala que o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender.
Eu acho que a gente está num momento muito grande de aprendizado, desaprendizado de coisas que que não conseguem ser colocadas em prática e que não fazem parte, não são, como a Eni falou, não são coerentes com a realidade da gente agora, e reaprender as nossas práticas, as nossas crenças e como a gente pode, né, medir o aprendizado de nossos alunos. Muito obrigada a todos vocês que vieram e participaram e mandaram suas perguntas. Espero que tenha sido proveitoso para todo mundo, tá bom? Obrigada, vejo vocês no próximo plantão. Tchau.